A paz do Senhor, povo de Deus. Boa noite. Vou fazer um vídeo aqui, testando um equipamento aqui, mas aproveitando para falar da palavra de Deus, algo que o Senhor tem colocado no meu coração nesse tempo, né? Nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. A imagem e semelhança. Semelhança não quer dizer de igual forma, quer dizer muito parecido. O espírito do homem foi criado à imagem e semelhança do Senhor, mas nossos comportamentos são humanos. Fomos criados para sermos humanos. E como anda essa nossa humanidade, né? Jesus dá um ensinamento de como ser humano. Amem uns aos outros como Ele nos amou. Essa deve ser a nossa humanidade, não em brigas e transgressões, em discussões e dissensões, mas em amor, para o bem de todos, mesmo que eu perca, né, para o bem de todos. Eu gostaria de ler um texto na palavra do Senhor. O Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 14, no versículo 15 em diante, né, um dos discípulos, né, ao ouvir, diz assim: ora, ao ouvir tais ensinos, um dos que estavam reclinados ao redor da mesa enunciou: feliz será aquele que partilhar do pão no banquete do reino de Deus. Feliz será aquele que partilhar do pão no banquete do reino de Deus. Para partilhar o pão no banquete do reino de Deus, existem duas formas. Uma, receber um convite, e outra, servir ao Senhor de toda a alma, de todo o coração, de todo o entendimento. Servir ao Senhor, porque salvação é sinônimo de servir, sabe? A fé não vem, a fé é manifesta na nossa vida pelas obras, porque diz a palavra do Senhor que a fé sem obras ela é morta. Então as nossas obras manifestam no que nós cremos. As nossas obras manifestam se sou salvo ou não. Não sou salvo por elas, mas elas manifestam na minha vida as obras de Deus. Não as minhas obras, mas as obras de Deus na minha vida. Jesus segue dando um ensinamento ali, a partir do versículo 16. Jesus, contudo, declarou: certo homem estava preparando um notável banquete e convidou muitas pessoas. Próximo à hora do início da ceia, enviou seu servo para anunciar que haviam sido convidados: vinde, eis que tudo está preparado para vós. Contudo, um por um começaram a declinar com desculpas. Primeiro alegou: acabei de adquirir uma grande propriedade e preciso ir vê-la, por favor deixe-se desculpar-me. Outro convívio explicou-se: acabei de comprar 5 juntas de bois e preciso ir experimentá-las, rogo de que tenha por perdoado. E outro ainda argumentou: acabo de me casar e por esse motivo não posso ir. Diante disso voltou o servo e relatou ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se sobremaneira e ordenou a seu servo: saí agora mesmo às ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde lhes relatou: servo, tudo o que o Senhor mandou está feito conforme a sua vontade, mas ainda há lugar. Então ordenou o Senhor seu servo: ide por vários caminhos e atalhos, os que encontrar, obriga-os a entrar para que para minha casa fique repleta. Portanto,
vos assegurou que nenhum daqueles que previamente foram convidados provará a minha ceia. Sabe, o Senhor tem falado muito forte comigo sobre a nossa negligência. Sabe? Se fomos convidados para um momento precioso que é estar à ceia do Senhor, e diz o discípulo, muito provavelmente essa palavra é de João, mas não cita qual dos discípulos, diz ali que feliz será aquele que partilhar do pão no banquete do reino do céu. Feliz será aquele que partilhar do pão, sabe? Ser convidado para estar lá, partilhar o pão com nosso Senhor é sinônimo de salvação. Mas o quanto nós estamos negligenciando isso, porque a salvação, ela tem que gerar em nós o amor pelas pessoas, o amor pelo próximo. Jesus deixou como mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. De qual forma que Ele nos amou? Ele deu a vida por nós. Como anda o nosso amor com o próximo? Como anda o nosso amor, que para cumprir esse mandamento, amar o próximo como a ti mesmo, tem que se amar a ponto de transformar a nossa vida, de se movimentar para que ter uma vida melhor, ter uma vida mais saudável, prolongar nossa vida, mostrar um caminho que nós nunca vimos, um caminho saudável que nós nunca vimos. Sabe? O mundo nos tenta o tempo todo para que nós andamos em caminhos contrários a estes, caminhos contrários à salvação. Mas o Senhor nos chama para sermos fortes e corajosos, ter bom ânimo, não desistir, seguir em frente mesmo o caminho sendo difícil. O Gideões acabou agora, tenho certeza que Deus falou muito por aqueles homens de Deus que se dedicaram e trabalharam para que essa festa do Senhor, e que o Senhor falasse neste tempo para nós. Mas tem muito para ser feito, e muito que o Senhor vai falar ainda nesse tempo, e que não seja através de catástrofes, através de doenças, porque a palavra do Senhor diz que quando o Senhor se ira, é essas coisas que vêm como a mão do Senhor pesando sobre nós. Nós precisamos mudar, nós precisamos caminhar de uma forma diferente, nós precisamos agir como convidados na ceia do Senhor, e não mais negligenciar o nosso chamado. Sabe, homens que negligenciam o seu chamado, que dentro de casa não trabalham para que o reino de Deus se manifeste dentro da sua própria casa, dentro da sua própria família. Isso não vai acontecer fora se não acontecer dentro. Não vai acontecer por aí se não acontecer aqui. Sobretudo o que deve guardar, guarde seu coração, porque é daqui que procede todas as coisas. Satanás não tem muita dificuldade de tentar um coração que está voltado já para o mal. Agora, quando nós estamos vigiando, quando nós estamos buscando nos voltar para o bem e vencer, a palavra do Senhor diz: achegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Quer dizer, para nós vencer, nós temos que nos achegar mais ao Senhor, nos achegar mais, com mais conhecimento, não apenas com palavras, mas com conhecimento, com busca, com querer. Isso começa pelo amor ao próximo, começa por amar a ti mesmo, amar a mim mesmo, para que eu possa amar ao próximo da mesma forma, com atitudes. Hoje eu encontrei um senhor que ele disse que nunca pensou em parar de fumar. Não é porque eu não fumo que eu falo essas coisas, não é porque eu não bebo que eu falo essas coisas.
outro que beber e fumar, né? Eu não sei se não sei se seria um pecado assim por si só, mas é um pecado quando essas coisas fazem mal para nós e quando essas coisas dão mau exemplo também. Se eu faço uma, se eu fumasse, já fumei na minha vida e faço mal para mim mesmo, como é que eu vou cumprir um mandamento de Deus se eu não amo a mim mesmo? Como é que eu vou cumprir um mandamento de amar o próximo como a mim mesmo? Sem chance, né? Nós precisamos ser melhor. Essa é a palavra de hoje. Feliz é aquele que partilhar do pão no banquete no reino de Deus. Nós possamos assumir o nosso mandato, o nosso convite, assumir a nossa posição como convidados ao banquete do Senhor, né? E não negligenciar aquilo que fomos chamados, porque para estar lá nós precisamos ser mais humanos. Fomos criados para ser humanos. Dentro de nós há um espírito que é semelhante ao Senhor, imagem e semelhança do Senhor. Por isso precisamos vencer dia a dia as tentações deste mundo e caminharmos como salvos, lembrando que a nossa fé manifesta as obras de Deus na nossa vida. Fica na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.